da pessoa idosa. Eu acompanho alguns idosos e vejo que assim, o estado depressivo acontece na terceira idade, né? Mas tem muitas pessoas que não dão atenção devida. Quando chega de não, é da idade, mas a gente nota que vem crescendo nessa questão da depressão com a pessoa idosa. Quem tem um idoso em casa, como é que lida com essa situação? Como é que você percebe os primeiros sinais da depressão, né, numa pessoa idosa? Excelente pergunta, Cecília. Né? A questão do idoso, né, tem particularidades. Né? A gente sabe que é uma problemática, assim, nos últimos anos, né, os estudos vêm demonstrando que a população do Brasil, inclusive, vem envelhecendo mais. Isso também se dá de maneiras diferentes, né, em determinadas culturas. Né? Quem gosta de acompanhar um pouco mais, quando a gente vai olhar um pouco para a cultura mais oriental, do lado do Japão, China, os outros países ali circunvizinhos, né? Já é numa outra pegada. O idoso lá é muito mais assim valorizado, né? Muito mais assim respeitado. Na questão cultural aqui do nosso Ocidente é uma problemática à parte, né? E o fato, né, tem muita ligação, eu diria assim, Cecília, acho que é inevitável a gente não tocar nesse ponto, né? Tem muita ligação com o sistema que a gente vive atualmente, né? Não tem como a gente falar na questão do capitalismo, que acaba por se trazer uma produtividade. Então, o que acontece com o idoso, né? Se o idoso é aquele, né, que já está mais fragilizado, que não consegue produzir tanto, o que acontece automaticamente nesse sistema que pede uma produtividade? Né? Ele começa a perder, entre aspas, o valor. Né? Então, ele começa a ser escanteado diante disso. Né? Então, assim, o ideal, se a gente pudesse assim, pensar numa perspectiva de prevenção, seria que essas questões fossem melhores suscitadas, né? E como prevenção seria ter mais, assim, tanto trabalhar a questão da valorização, né, do idoso, com as populações mais jovens, quanto também haver pela parte do idoso uma espécie de preparo, né? Para que ele, às vezes, muitos acabam sendo impactados por isso, né? De uma hora para outra, tem a notícia ou estão próximos ali à sua aposentadoria, que é o sonho de muitos, porém, por outro lado, vinha esse peso, né? Esse peso de ser escanteado, de já não ter mais a importância de antes. E aí, isso, né, nesse descambo, o que se dá? O sofrimento, né? É uma das coisas que eu quero aqui deixar o recadinho hoje para o público aqui de vocês, que aí é justamente nesse desencontro que vai vir o sofrimento. E o sofrimento, ele se representa, se expressa de maneiras diferentes. Aí vão vir as formas, né, da depressão, da ansiedade, né? A colega aqui, a Adriana, também falou muito da questão do suicídio, né? Que aí também é outro aspecto, né, desse público. Né? Então, que a gente possa, né, tá olhando mais para esse público, valorizando, porque às vezes no discurso é muito fácil, né? O pessoal, é muita sabedoria de vida, muita experiência, né? Mas às vezes não se dá na prática o devido valor. E aí, por último, né, eu lembro que há um tempo atrás eu escutei a notícia, né, de que estava vendo algumas iniciativas do tipo que você não é presentear, né? Mas assim, estavam apoiando empresas que contratavam, né, idosos para suas equipes de trabalho. Né? Tinha descontos, isso, nos impostos pagos, né? Então, assim, uma perspectiva super, né, elogiada, né, positiva nesse sentido. Né? Porque aí tanto você valoriza, quanto você dá também a retaguarda, né, o retorno para essas empresas que estão. O mesmo se dá no âmbito, né, do trabalho de mulheres, né, muitas leis aí vindo, né, para que possa valorizar mais esse pouco, igualar os salários. Enfim. É tão importante o núcleo familiar, né, nesse processo, já que